O que é o parasitismo? O parasitismo, ele é um tipo de relação desarmônica que acontece entre um ser vivo e outro, né? Então, a gente usa muito esse termo de parasitismo aqui para as doenças infecciosas como aquele agente patogênico de um processo infeccioso. E aí a gente fala muitas vezes de parasitismo relacionando aí as doenças causadas por protozoários e também por vermes, por helmintos, tá? Então, vamos entender o que é esse parasitismo e quais são as principais parasitoses causadas por protozoários. Vamos lá. Bom, então quando a gente fala das relações ecológicas entre os organismos, ela pode ser do tipo harmônica. A harmônica é quando há o benefício de um, tá? Ou o benefício dos dois, mas não há aí, por exemplo, o prejuízo, tá? Dessas formas de vida, e as desarmônicas, quando há ali o prejuízo de um em benefício do outro. E quando há essa relação desarmônica, nós temos aí o parasitismo. O que é o parasitismo? Como que a gente pode definir o parasitismo? O parasitismo, ele é uma relação onde há o benefício de um dos indivíduos. Esse indivíduo apresenta uma deficiência metabólica, que é o parasita, e ele vai se associar a um indivíduo que o abriga, que no caso é o hospedeiro. E esse parasita vai utilizar desse hospedeiro para obter os seus nutrientes. Então aqui o hospedeiro, ele disponibiliza os nutrientes. O que acontece aqui? O hospedeiro, ele é prejudicado, tá? Então o parasitismo, ele é um tipo de relação aí desarmônica que vai acontecer entre espécies, então entre uma espécie e outra, onde nós temos uma relação benéfica a apenas um dos indivíduos, que é o parasita, e ali uma relação de prejuízo para o hospedeiro, que vai disponibilizar esses nutrientes. E aí, quando a gente fala desse parasitismo, a gente entende aí que os protozoários são importantes agentes parasitas, tá? Quem são os protozoários? Então, os protozoários, eles pertencem ao reino protista, eles são unicelulares, formados por apenas uma única célula, e são eucariontes, ou seja, apresentam uma membrana nuclear envolvendo o seu material genético. Eles são heterotróficos, ou seja, que eles não produzem o seu próprio alimento e dessa forma vão se utilizar do hospedeiro para conseguir aí a sua nutrição. Eles podem ser de vida livre, como é o caso do paramécio, ou são parasitas, como é o caso da Giardia lamblia e também da Entamoeba estolítica, tá? Nós temos também aqui um tipo de reprodução que eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, tá? E aí eles apresentam aí duas formas de vida. Quem são essas duas formas de vida? A forma de trofozoito. A forma de trofozoito geralmente é a forma ali que causa a doença, tá? Então é a forma que vai ali estar presente no hospedeiro, causando todos os sintomas da doença, causando aí os processos infecciosos, tá certo? E a forma de cisto, que é a forma de resistência. Essa forma de resistência é aquela forma que está presente no ambiente, tá? Então, o cisto, ele é uma forma inativa que vai proteger esse parasita quando ele estiver em um meio impróprio, tá? Por exemplo, ali em uma condição adversa do meio ambiente, com relação à umidade e também à temperatura. E esse cisto, ele pode estar presente em diversos ambientes. Então, aqui nós temos o exemplo de um protozoário, que é a Giardia lamblia. A Giardia lamblia que causa uma parasitose intestinal importante, que é a giardíase. Aqui nós temos aí a forma de cisto, que é a forma que está no ambiente, que vai contaminar as fezes. E a forma de trofozoito, que é a forma que causa a doença propriamente dita, tá certo? Bom, como que eles são classificados? Os protozoários, eles possuem células especializadas relacionadas ao seu sistema locomotor, e esse sistema locomotor, os modos de locomoção, foram aí utilizados como critério para classificar esses protozoários. Então, eles podem ser classificados como risópoda, são aqueles que se movimentam por meio de pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés, que é o caso da ameba, da Entamoeba estolítica ali, da Ancantamoeba, que vão emitir falsos pés através das projeções da membrana plasmática e vão conseguir se rastejar, vão conseguir se locomover, tá? Nós temos aquela classe chamada de flagelata, que apresentam longos flagelos, que é o caso do trofozoito da Giardia lamblia. É através desse flagelo que ele vai conseguir se locomover no nosso corpo. A classe ciliófora, onde ele apresenta numerosos cílios, que é o exemplo aqui do Balantidium coli, causador de uma doença chamada balantidose. E a classe esporozoa, que não apresentam estrutura de locomoção. Geralmente, essa esporozoa é uma forma parasitária, onde nós temos ali ele parasitando o tecido, que é, por exemplo, os esporozoários, que é o caso do Plasmodium vivax, causador da malária, onde uma das fases do hospedeiro é na forma de esporozoário, onde ele vai ali parasitar as nossas células e os nossos tecidos, tá? Então, quando a gente fala de protozoário, nós temos aí dois tipos de infecções importantes causadas por protozoários. Então, aqui eu dividi infecções causadas aí por protozoários no trato gastrointestinal
intestinal, que são as parasitoses sanguíneas, e também as infecções causadas por protozoários que acometem o sangue e as nossas células, tá? Então, que a gente chama aí de parasitoses sanguíneas. Então, aqui você vai conhecer um pouquinho das características desses principais agentes aí protozoários, que são, por exemplo, agentes causadores da giardíase, da amebíase, também da malária, da doença de Chagas, da leishmaniose. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esses bichinhos aí, sobre esses protozoários. Vamos lá. Bom, então a giardíase. A giardíase, ela é causada por um protozoário, que é a Giardia lamblia. A Giardia lamblia, ela apresenta aí duas formas, tá, de vida. A forma de cisto. A forma de cisto é a forma infectante, então é a forma que está presente ali no alimento contaminado ou na água, tá? Aqui, esse cisto, o hospedeiro, ele vai acabar se contaminando com o alimento que contém esse cisto, e esse cisto, quando cai no nosso intestino, lá no nosso trato gastrointestinal, ele acaba sofrendo um desencistamento por conta aí da acidez do nosso estômago e produz essa forma que é o trofozoito que é a forma flagelada. A amebíase, que é causada pela entamoeba, então nós temos aí dois tipos de entamoeba, a entamoeba coli e a entamoeba histolítica, onde também aqui a forma de contaminação se dá através da ingestão de alimentos, né, e água contaminados com cistos da ameba, e a ciclosporíase, que é ali também uma parasitose intestinal, onde a ciclóspora, nós temos aqui uma forma de oocisto da Ciclospora caetenensis, onde esses oocistos também vão contaminar ali os produtos frescos, tá? Então aqui nós temos aí a contaminação de produtos frescos, especialmente quando eles são contaminados aí com material fecal. Então aqui nós temos como características comuns o quê? Os sintomas, que são distúrbios do trato gastrointestinal, e o exame parasitológico de fezes, onde a gente vai identificar o quê? A gente vai identificar os cistos nas fezes, tá? Então, uma das formas de diagnóstico é o quê? É colher a amostra de fezes e identificar o tipo de cisto que está presente. Também, ali no caso, né, da giardíase, a gente pode encontrar os trofozoítos se as fezes forem diarreicas. Então, respondendo aqui à situação problema dessa aula, onde a gente tinha o caso de 4 amigos que comeram diferentes alimentos e cada um apresentou aí sintoma do trato gastrointestinal, né, de uma infecção do trato gastrointestinal, nós temos aqui a amebíase. Então, o que é a amebíase? A amebíase, ela é uma infecção causada pela entamoeba histolítica, onde no parasitológico de fezes a gente consegue observar o cisto da entamoeba histolítica, tá? Existem outras espécies de entamoeba que podem ali contaminar o homem, como por exemplo a entamoeba artamani, a entamoeba coli, a entamoeba disper e a entamoeba gingivalis, mas a mais comum é a histolítica. Mas no laboratório de parasitologia a gente pode encontrar alguns desses tipos de entamoeba. Então aqui, a entamoeba histolítica, ela é a única espécie que tem a capacidade de causar infecções intestinais e os principais sintomas da amebíase é a colite e a disenteria amebiana, tá? E ela também pode causar sintomas extraintestinais, ou seja, fora do intestino, como, por exemplo, aí, abscessos hepáticos ou patologia de causa respiratória, cerebral, geniturinária e cardíaca. Bom, como que se dá aí o ciclo dessa amebíase, né? Então, como que esse parasita, ele se desenvolve? E aqui é importante que você compreenda por quê? Porque está relacionado diretamente com a sua prática profissional, tá? Então, aqui, quando a gente fala da entamoeba histolítica, ela é do tipo monogênico, ou seja, ela tem um único hospedeiro, que é o homem. O único hospedeiro dessa entamoeba é o homem. Né? Aqui no homem, como que acontece a contaminação? Acontece quando ele ingere alimentos contaminados ou água contaminada. Então, quando ele ingere os cistos maduros que estão presentes aí nesse alimento contaminado. Esse cisto, ele é resistente ao suco gástrico. E aí, quando ele chega lá no intestino delgado, o que acontece? Ele sofre aí um processo de desencistamento, tá? Então, ali nós temos o quê? Nós temos aí a transformação desse cisto em trofozoito. E esse trofozoito vai se multiplicando nesse trato gastrointestinal, tá? E aí, então, esse trofozoito vai se multiplicando e vai causando aí os sintomas da doença, tá? Esse hospedeiro, como ele está contaminado, quando ele ali, né, despreza as suas fezes no ambiente, ele vai eliminar o quê? Ele pode eliminar tanto o cisto quanto o trofozoito. Acontece que o trofozoito, ele não resiste a essa condição adversa do meio e aí ele acaba se desenvolvendo na forma de cisto. Então, veja que aqui a forma de contaminação da amebíase é especialmente por água e alimentos contaminados. Então, é muito comum os pacientes terem amebíase. Por quê? Porque hoje nós temos aí as pessoas com uma correria, né, com a correria do dia a dia, muitas vezes se alimentam
alimentam em restaurantes, às vezes aquela salada não está bem lavada, aquele alimento não está bem lavado, não está bem higienizado, ou antes disso, antes desse alimento chegar no restaurante, ele foi ali naquela horta, foi regado com uma água contaminada com fezes, a gente não sabe a procedência daquele alimento. Então aqui a amebíase, ela tem como característica o quê? Ela tem como característica o indivíduo ingerir o alimento contaminado com um cisto e lá no intestino delgado esse cisto se transforma em trofozoito. O trofozoito é a forma infectante, ou seja, é a forma que vai infectar os tecidos e vai causar os sintomas da doença, que vai causar esses sintomas aí gastrointestinais, tá? E aí esse indivíduo, por estar doente quando não é tratado, na hora que ele elimina as fezes, se ele elimina as fezes em um local que não é próprio, ele vai contaminar aquele ambiente. E aí, quais são os sintomas dessa amebíase? Quais são os sintomas que um paciente contaminado apresenta? Vamos lá. Então, no caso aqui, de 80 a 99% dos casos, eles são assintomáticos. Então, acontece que o paciente ele não sabe que ele tem a amebíase e ele acaba aí transmitindo, tá? Mas ele também pode apresentar a doença intestinal ou a doença extraintestinal que está fora do intestino. E isso está condicionado ao fator de virulência da própria entamoeba e também da resposta imune do hospedeiro, se ele está imunossuprimido ou não, tá? Então, o que acontece? Após o período de incubação, aquele indivíduo que for susceptível, ele pode desenvolver a forma intestinal não invasiva ou a forma intestinal invasiva. Na amebíase não invasiva, o paciente vai apresentar o quê? Uma colite não disentérica, ou seja, ele não apresenta disenteria. Quais são os sintomas dessa colite não disentérica? Ele tem cólica, ele tem fezes moles e ele tem aí diarreia, tá? Agora, quando o paciente apresenta a amebíase intestinal invasiva, ele vai apresentar uma colite disentérica, então ele vai apresentar a disenteria. Ele apresenta o quê? Ele apresenta no histopatológico úlcera, e a gente consegue observar aqui no trato gastrointestinal a destruição das microvilosidades, né, e essa lesão na forma de um botão de garrafa. As fezes, elas são líquidas, apresentam muco e também apresentam sangue, tá? Então veja aqui, a forma intestinal, ela pode ser não invasiva, e vai se manifestar na forma de colite não disentérica, e na forma invasiva, que vai se manifestar na forma de disenteria. Qual que é a diferença entre não disentérica e disentérica? Então, qual é a diferença entre não disentérica e a disenteria? Na disenteria, as fezes têm como característica ser líquida, ela tem muco e ela tem sangue. Na não disentérica, ela tem ali umas fezes que é mole, mas apresenta ainda fezes, e é diarreica, tá? E a forma extraintestinal é quando ali o parasita acaba atingindo vasos sanguíneos e a circulação porta através ali da circulação hepática, causando abscesso hepático, então é um aumento aí do fígado e ele pode, quando atinge o vaso sanguíneo, como o vaso sanguíneo ele leva o sangue para vários locais do nosso corpo, ele pode migrar para o pulmão, causando a forma respiratória e para o cérebro. Como que é o diagnóstico? Então, o diagnóstico é o parasitológico de fezes, onde serão pesquisados os trofozoitos e os cistos. Então, geralmente, fezes formadas, né, fezes bem formadas, a gente encontra o cisto, e fezes diarreicas, nós encontramos aí os trofozoitos. Para aumentar a sensibilidade do exame e ter aí uma certeza no diagnóstico, é feita uma coleta múltipla de fezes em 3 dias diferentes, e o tratamento é ali tratando todos os indivíduos infectados através da utilização do metronidazol, do tinidazol e do secnidazol. Então, veja que quando a gente fala de uma parasitose intestinal, o método diagnóstico é através do quê? É através do parasitológico de fezes. Então, eu vou coletar uma amostra de fezes e, através das técnicas parasitológicas, identificar o cisto ou o trofozoito. Fezes bem formada, identifica-se o cisto, fezes líquidas diarreicas, identifica-se o trofozoito. E quais são os outros tipos de protozoários importantes para a saúde do homem? Vamos lá. Nós temos aí também a Trichomonas vaginalis, que também é um trofozoito, vai causar aí a tricomoníase, que é uma infecção sexualmente transmissível, apresenta como sintomas aí, especialmente, uma secreção genital, que tem uma coloração e um odor característico, também apresenta uma coceira e dor a urinar ou durante a relação sexual. Temos também a doença de Chagas também é causada por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Aqui nós temos uma imagem da forma tripomastigota, essa é a forma infectante desse protozoário, e os sintomas aí que ele vai causar é distúrbio gastrointestinal, sintomas cardíacos, febre, fadiga, mal-estar, dor no corpo, então são sintomas bastante aí espalhados, né, distribuídos pelo nosso corpo. A leishmaniose, que é causada também por um protozoário chamado de leishmania, também é um protozoário flagelado, onde apresenta aí lesões cutâneas, também pode apresentar hepatosplenomegalia, febre, anemia, a leucopenia, que é a diminuição de leucócitos, e a trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas. Diferentemente, né, das parasitoses intestinais, aqui essas parasitoses de sangue e de tecido vai se dar através, por exemplo, de um esfregaço sanguíneo. Então, por exemplo, no esfregaço sanguíneo, eu vou identificar, no caso da doença de Chagas, a forma dos tripomastigotas, tá? Como que é transmitida, então, a doença de Chagas? Então, veja que são parasitoses transmitidas por vetores. Eu preciso aí de um inseto para estar transmitindo essa doença.
No caso aqui da doença de Chagas, se dá através da picada do triatoma, que é o barbeiro. Nessa picada, o triatoma ele acaba defecando no local da lesão e as fezes do inseto que são inoculadas durante essa picada vão transmitir essa forma infectante que é a forma tripomastigota. Então, como que é o diagnóstico? Através de esfregaço sanguíneo, onde a gente observa o tripomastigota fora da célula, né? Então, a gente fala de tripomastigota extracelular. Por quê? Porque ele não entra nas hemácias. Veja que nesse esfregaço sanguíneo, ele não está dentro da hemácia, ele está fora. A leishmania, que é o protozoário causador da leishmaniose, também se dá através de um mosquito, então também se dá através de um vetor, que é o flebótomo, que vai injetar as formas promastigotas, amastigotas, e essas formas amastigotas acabam contaminando os macrófagos e os monócitos. Então, o diagnóstico se dá através de um histopatológico, através de raspados da pele e de bordas das úlceras, e também através da reação de Montenegro, uma reação intradérmica, que é uma reação de hipersensibilidade para analisar a presença do patógeno, tá? Então, aqui nós temos aí um exemplo de um esfregaço sanguíneo, para que você observe que para o diagnóstico das doenças que são causadas aí por esses protozoários que acometem o sangue, aqui a gente observa o que? A forma infectante desse tripomastigota, desse Trypanosoma cruzi, tá? Então aqui nós temos o quê? Nós temos um tripomastigota de Trypanosoma cruzi, ele não é uma forma que infecta a célula, então veja que ele não está dentro das hemácias, ele está fora aí e a gente diagnostica através aí desse esfregaço sanguíneo, tá? E aqui também temos outras parasitoses que são transmitidas por vetores, como por exemplo, o Plasmodium falciparum, que é o agente causador da malária, a malária que vai ser transmitida através da picada do mosquito fêmea, que é o Anopheles, que vai então liberar esporozoitos na corrente sanguínea, eles acabam penetrando o fígado e também o sangue, então aqui nós podemos ter aí células que vão contaminar o sangue, tá? E o diagnóstico também se dá através do esfregaço sanguíneo, tanto do esfregaço fino quanto do esfregaço espesso, onde a gente observa o quê? A gente observa aqui, ó, os gametócitos, que são essa forma de banana aí no esfregaço sanguíneo, tá? Então aqui no caso da malária, nós temos tanto esporozoários do sangue quanto esporozoários de tecido. Eles podem contaminar ali, estar presentes tanto no nosso sangue periférico, como também nos tecidos, vai depender da forma, tá? Então, por exemplo, aí, o esporozoário dessa forma da malária, ele vai contaminar o tecido, tá? Já aqui, o gametócito, que é a forma sexuada, que é a forma que se reproduz, ele vai estar presente ali no sangue, mas não vai estar contaminando as células. Diferentemente das parasitoses intestinais, quando a gente fala de uma parasitose de tecido ou de sangue, aqui o diagnóstico vai ser diferente. Ou vai ser um diagnóstico através de um esfregaço sanguíneo, ou vai ser através de uma coleta de uma amostra ali, como por exemplo um raspado ali de uma borda de uma úlcera, como é o caso da leishmaniose. Então veja quão importante é você conhecer aí as características dessas doenças e dos agentes que causam essas infecções. Para quê? Para você saber qual é o tratamento, qual é a prevenção e também qual é a forma de transmissão dessas protozooses, dessas doenças causadas por protozoários.